Imagine estar no fundo do poço, sem dinheiro, sem apoio e sem saber como dar o próximo passo. Agora, imagine que a chave para sair dessa situação não está em um curso caro ou em uma sorte repentina, mas em algo tão simples quanto uma frase. Parece loucura? Eu também achava. Até que uma única frase, dita com uma convicção inabalável, me tirou da escassez e abriu portas que eu jamais imaginei que existiam. A verdade é que o que você precisa para transformar sua vida não está fora de você, está dentro de você, esperando para ser despertado. E não estou falando de uma oração ou de um truque mágico. Falo da lei da atração, um conceito que pode parecer abstrato até você experimentá-lo na prática. O universo, sim, responde a isso. Eu vivi isso. E você também pode viver. Eu sei, talvez você esteja cético, mas vou te contar algo. Se eu, um homem quebrado e sem perspectivas, consegui atrair uma verdadeira fortuna com uma simples mudança na forma como me comunicava comigo mesmo, por que você não conseguiria? Está na hora de entender como essa energia invisível trabalha para você e como uma frase pode ser o ponto de virada que você tanto espera. Eu estava no fundo do poço, sem dinheiro, sem esperança e sem rumo. Mas uma única frase virou o jogo da minha vida. Já viu? Quando tudo parece estar desmoronando e nem um copo de água gelada alivia? Foi assim. Ele olhava para a conta zerada, a geladeira vazia e o celular cheio de cobranças. Ninguém ligava mais, nem para saber se ele estava vivo. E no meio daquele caos todo, ele entendeu. Ou mudava por dentro, ou seria engolido pela própria dor. Era o fundo do poço, e ainda cavando mais um pouco. A sensação era de ter sido esquecido pelo mundo, como se o universo tivesse colocado um "não perturbe" bem na testa dele. Só que no silêncio daquele desespero, uma frase brotou na mente. Parecia coisa de filme, simples, direta, mas carregada de intenção. E essa frase mudou tudo. Não foi só sobre dizer, foi sobre sentir. A lei da atração, mesmo sem ele saber o nome, já estava trabalhando ali, quietinha. É comum achar que para mudar de vida é preciso uma bolada de dinheiro, uma oportunidade mágica ou um mentor bilionário batendo na sua porta. Mas às vezes, tudo começa com uma frase, uma só. Aquela que alinha o que você pensa com o que você sente, e o universo escuta. Pode parecer conversa fiada, mas pense nisso. Quantas vezes uma palavra te derrubou? Então por que não poderia te levantar também? E foi aí que o inesperado começou a acontecer. O dia que falei essa frase, algo mudou no ar. O universo ouviu e respondeu rápido. Dá para sentir quando o ar muda. É como se a realidade desse uma respirada diferente. Foi exatamente o que aconteceu naquele dia. Ele falou a frase, com o coração batendo forte e uma mistura de medo e fé nos olhos. E algo no ambiente pareceu se reorganizar. Não teve trovão, nem luzes piscando, mas teve uma sensação quase elétrica. O universo estava ouvindo. A engrenagem invisível começou a girar. Não foi mágica, tampouco coincidência. Era vibração. Energia em movimento, como explica a física quântica. E ele não era nenhum cientista, mas percebeu na prática. Quando você alinha pensamento, emoção e palavra, a realidade começa a corresponder. Esse é o cerne da lei da atração. Quer testar? Escolha uma frase com propósito, algo que represente o que você quer viver, e diga com convicção todos os dias. Mas diga sentindo. Um exemplo prático? Use uma frase como: eu sou um imã para oportunidades abundantes. Diga isso de manhã, antes de checar o celular. Feche os olhos e visualize uma situação em que isso já está acontecendo. Pode parecer bobo no começo, mas lembre-se, o universo responde à clareza emocional. Ele não interpreta palavras, interpreta vibração. E naquele dia, quando ele falou a frase, foi como se o universo dissesse: finalmente você entendeu. Frase parecia simples,
mas carregava uma frequência tão poderosa que transformou minha realidade. A frase era quase banal. Daquelas que você poderia ver escrita num adesivo de carro ou numa legenda de rede social. Mas quando ele a disse com verdade, foi como se cada palavra tivesse sido mergulhada em ouro vibracional. É isso que muita gente não entende. O poder não está só nas palavras, mas na carga emocional que você coloca nelas. E quando essa carga bate na frequência certa, meu amigo, segura. Ele percebeu que não precisava de dinheiro, curso caro ou 1000 seguidores no Timeouts, Instagram para começar a mudança. Precisava de algo mais sutil e, ao mesmo tempo, mais poderoso. Alinhar-se internamente com o que desejava externamente. E isso começa com a vibração. É aí que a lei da atração entra em cena. Como um rádio sintonizado na estação exata, ele começou a atrair situações que combinavam com aquela nova frequência. Quer um exemplo prático? Em vez de repetir "estou quebrado", experimente dizer "a cada dia eu me aproximo da minha liberdade financeira". E não diga só da boca para fora. Diga visualizando uma conta bancária saudável, uma mesa de café da manhã sem pressa, boletos pagos antes do vencimento. Sinta como seria viver isso. Parece simples? É. Mas lembre-se, simples não é o mesmo que fraco. Às vezes, o que transforma tudo é justamente o que parecia pequeno demais para ser levado a sério. Passei anos tentando, me frustrando, até que entendi. O universo não responde ao desespero, ele responde à clareza. Ele já tinha tentado de tudo. Mentalizações, pedidos ao céu, pulinhos na virada do ano com a roupa certa. E nada. O que ele não percebia era que estava vibrando na frequência do desespero. E o desespero só atrai mais caos, mais urgência, mais falta. O universo não age por pena, ele age por sintonia. Só quando ele parou de gritar e começou a escutar, a si mesmo é que as coisas começaram a se organizar. Clareza não é sobre saber todos os passos, é sobre ter certeza do sentimento que você quer viver. Ele descobriu que precisava se alinhar por dentro. Emoções, pensamentos e ações em harmonia. Foi nesse ponto que tudo mudou. A lei da atração não responde a pedidos confusos. Ela responde a intenções firmes, conscientes. E clareza, nesse jogo, é o combustível que move o invisível em sua direção. Se você hoje vive no sufoco, sentindo que nada dá certo, experimente parar por uns minutos. Pegue um papel e escreva com sinceridade. O que você quer sentir todos os dias? Paz? Segurança? Liberdade? Escreva isso. Leia. Respire. E sinta como seria viver isso agora. Faça disso um ritual. Não subestime o poder da clareza emocional. É como ajustar o foco de uma lente. De repente, tudo o que era borrado começa a ganhar forma. Quando mudei o que eu dizia a mim mesmo todos os dias, minha conta bancária começou a mudar também. As palavras que ele usava viraram chaves. Antes, o discurso interno era um festival de derrota. Eu sou azarado, nada dá certo para mim, dinheiro não é para gente como eu. Só que o cérebro acredita no que você repete. E quando ele começou a trocar essas frases por declarações de poder, o jogo virou. Não foi do dia para a noite, mas foi real. A mudança nas palavras provocou uma reprogramação interna. A mente funciona como um ímã. Ela atrai aquilo que acredita ser verdade. Ao mudar o que dizia a si mesmo, ele começou a moldar novas crenças. E essas crenças puxaram novas atitudes, que geraram novos resultados. É a lei da atração operando no cotidiano, silenciosa, mas implacável. Ele parou de dizer, não posso, e passou a dizer, como eu posso? Essa simples inversão abriu portas que ele nem sabia que existiam. Quer aplicar isso agora? Escolha 3 frases que você vive repetindo, mas que só te colocam para baixo. Escreva ao lado delas uma versão positiva, alinhada com a vida que você quer. Por exemplo, troque "estou sempre no vermelho" por "estou aprendendo a prosperar", com inteligência.
Diga isso em voz alta todos os dias. Sim, até no banho. O universo escuta, mas quem precisa ouvir primeiro é você mesmo. A frase que me tirou da escassez não foi uma oração, foi uma decisão. Naquele momento, ele não estava rezando, ele estava decidindo. Foi como assinar um contrato consigo mesmo, com o universo como testemunha. A frase que mudou tudo não pedia nada, ela afirmava. Não era um pedido humilde, era uma declaração de destino. E foi ali que ele percebeu. O universo respeita quem se posiciona. Quem diz, é isso, com o coração inteiro, já começa a atrair o como. A maior armadilha da escassez é fazer você se sentir um mendigo do destino. Mas o que funciona não é a súplica, é a certeza. A lei da atração se movimenta com autoridade interior. E quando ele falou a frase, foi como bater o martelo. A partir de hoje, minha vida muda. Palavras comuns, mas carregadas de decisão. O universo, que já estava prestando atenção, finalmente teve um comando claro. Quer um exemplo? Em vez de dizer, espero que as coisas melhorem, diga, eu estou construindo uma realidade abundante. E fale isso como quem assina um acordo. Escreva essa frase e cole no espelho. Veja-a todos os dias. A força da decisão está na repetição e na firmeza. Quando o mundo lá fora vê que você não está pedindo permissão para vencer, ele começa a cooperar. E as portas se abrem. Você pode estar a uma frase de distância da vida que sempre quis. É louco pensar que tudo pode mudar com uma frase, né? Mas acontece. A questão é, essa frase não pode ser vazia. Tem que vir da alma, com emoção pulsando nas veias. Ele entendeu que a força da palavra está diretamente ligada à verdade por trás dela. Quando você fala algo com convicção, até o universo para ouvir. E se a emoção for genuína, é como acender um farol que atrai oportunidades. Muita gente repete afirmações sem sentir nada, só porque viu num vídeo. Mas a lei da atração não funciona no piloto automático. Funciona com entrega, com sentimento. A frase certa, dita do jeito certo, pode quebrar anos de escassez emocional, financeira e espiritual. É como girar a chave certa na fechadura certa. Só assim a porta abre. E se abre. Ele provou isso na prática, com uma única frase carregada de decisão e propósito. Quer testar agora mesmo? Escolha uma frase que defina o que você quer viver. Algo simples, direto, mas com verdade. Pode ser, eu sou merecedor de uma vida próspera. Mas não diga como um papagaio. Diga com a postura de quem acredita, de quem já sente que está vivendo aquilo. É nessa vibração que o universo opera. E foi nessa sintonia que ele começou a viver o que antes só ousava sonhar. Não, foi coincidência. Foi a lei da atração em ação. Rhonda Byrne estava certa. Eu só não tinha entendido a profundidade ainda. Durante muito tempo, ele achou que a lei da atração era papo de livro de autoajuda para vender esperança em capa brilhante. Até que começou a viver na pele aquilo que Rhonda Byrne escreveu em O Segredo. A diferença? Agora ele compreendia que não era só pensar positivo, era alinhar sentimento, pensamento e ação. A lei não falha. Nós é que falhamos ao interpretá-la superficialmente, como um desejo jogado ao vento. Ele percebeu que pedir algo com o coração cheio de dúvida era como tentar pegar água com as mãos abertas. Não funciona. A lei da atração responde. A intenção embutida na emoção. Não basta dizer, quero ser rico, se por dentro você sente que não merece. E aí estava o erro. Ele pedia coisas grandiosas com sentimentos pequenos. Quando entendeu isso, a chave virou. As respostas vieram, e vieram rápido. Um exemplo clássico. Ele sempre dizia, eu quero liberdade financeira, mas agia como se fosse impossível. Depois passou a afirmar, a liberdade financeira já está vindo até mim. E mudou pequenas atitudes. Organizou suas finanças, estudou sobre investimentos,
começando com livros como Pai Rico, Pai Pobre e O Homem Mais Rico da Babilônia, e parou de falar. Mal de quem tinha dinheiro. Resultado? O universo começou a se comportar como um aliado, não como um juiz. Se eu, quebrado e desacreditado, consegui atrair uma fortuna com uma frase, por que você não conseguiria? Ele olhava para trás e pensava: como isso foi possível? Estava quebrado, sem direção e sem recursos, mas decidiu dar o primeiro passo. Aquela frase simples, dita com total sinceridade, foi a chave que abriu tudo. E o mais incrível, a fortuna não veio de um golpe de sorte, mas da energia que ele começou a emitir para o universo. Ele sabia que tinha algo grande esperando por ele. Só precisaria se alinhar com a vibração certa. Você pode estar se perguntando: mas será que eu, com tudo o que estou vivendo agora, conseguiria? A resposta é sim, porque a única coisa que separa quem tem uma vida abundante de quem não tem é a capacidade de entender e usar a lei da atração de forma clara e consciente. Não se trata de merecimento, e sim de alinhamento. Quando você decide, realmente decide, a mudança começa a acontecer. O universo não faz diferenciação. Ele responde à clareza e à fé. E foi isso que ele fez. Decidiu que mudaria sua realidade. Se ele conseguiu, alguém que estava no fundo do poço, com dívidas e sem perspectiva, quem te diz que você não pode? O segredo não está em esperar que as coisas aconteçam. Está em saber o que você quer, se alinhar com isso e agir como se já tivesse acontecido. E não se engane, não é a sorte que separa os ricos dos pobres, é a mentalidade. Ele foi da escassez à abundância com a força de uma simples frase, e você pode fazer o mesmo. O que você está esperando? O verdadeiro segredo não está apenas na frase, mas em como você age depois dela. Ele pensou que, ao pronunciar aquela frase poderosa, tudo aconteceria de forma mágica, como em um conto de fadas, mas logo percebeu que a verdadeira chave não estava apenas nas palavras ditas, estava em como ele passou a agir após a decisão. A frase, embora essencial, foi apenas o primeiro passo. O próximo foi se alinhar com ela em tudo o que fazia. Era preciso ser congruente com a mudança interna que ele havia feito. E é aí que muitos falham. Querem resultados rápidos, mas não estão dispostos a mudar o comportamento diário. A lei da atração não age de forma passiva. Ela exige ação. E ação não é apenas esperar pela oportunidade perfeita. A verdadeira ação é aquela que vem de um lugar de confiança, de quem acredita que já está no caminho certo. Ele começou a agir com certeza e clareza, mesmo que o cenário externo não tivesse mudado ainda. A partir disso, pequenas oportunidades começaram a aparecer, pessoas começaram a se aproximar, e a vida dele começou a refletir as mudanças internas. O universo, então, passou a responder com uma velocidade impressionante. Por exemplo, imagine que você tem um objetivo financeiro, mas ainda não sabe por onde começar. Em vez de esperar um momento perfeito, o que ele fez foi começar de onde estava. Leu livros sobre finanças pessoais, procurou formas de melhorar sua educação financeira, fez o primeiro investimento, mesmo que pequeno. Cada passo dado, por menor que fosse, mostrava ao universo que ele estava comprometido. Isso é agir como se já fosse possível. E, em menos tempo do que ele imaginava, o universo trouxe tudo o que ele precisava para ir mais longe. Agora que você conhece a história, a pergunta é: o que vai fazer com isso? Se você ainda está aqui, é porque sente que algo em sua vida precisa mudar. Então, por que não começar agora? Lembre-se, o que realmente importa não são as circunstâncias externas, mas como você reage a elas. A frase que pode mudar: tudo já está dentro de você, mas é preciso acreditar nela e se alinhar com ela de maneira firme. Não deixe o medo ou a dúvida te impedir de dar o primeiro passo. Você está a uma frase de distância de transformar sua vida. Então, o
que está esperando para se decidir? Se você sentiu a força dessa mensagem, é hora de colocar tudo em prática. O universo está esperando a sua decisão, e se você está pronto para dar esse passo, comece agora mesmo a usar o poder da palavra e da intenção a seu favor. Se esse conteúdo fez sentido para você, não deixe de se inscrever no canal e ativar as notificações. Estamos apenas começando, e o melhor está por vir. Se você quer continuar aprendendo sobre como atrair o que você deseja, não perca o próximo vídeo. Vamos juntos nessa jornada de transformação.